Capítulo 4. Anjos da guarda. A rua, as pessoas, os carros eram um universo paralelo. Tudo passava lentamente, ou eu podia afirmar que rodopiava atrás de nós. Ele finalmente sorriu, me fazendo suspirar. Suas mãos apertaram, ainda que levemente, as minhas. Vamos entrar. Temos uma mesa bem ali. Ele sinalizou com a cabeça, me indicando uma mesa com 2 lugares perfeitamente arrumada, com um vasinho de flores. Eu tinha prestado atenção naquele restaurante. Assenti sorrindo, ainda pensando que estaria sonhando. A mão esquerda que ele usara para segurar o guarda-chuva subiu poucos centímetros do cabo. Ele sorriu andando, de modo que eu o acompanhasse. Logo que entramos, o rapaz veio pegar o casaco e o guarda-chuva. Chegamos à mesa que ele havia reservado. Anthony cavalheiramente puxou a cadeira para que eu sentasse. Em minha mente, tudo o que eu queria era uma maneira de parar aquele tempo, naquele instante. Espero que goste desse lugar. O que ele não sabia era que qualquer lugar com ele eu gostaria. Abriu um sorriso bobo. A essa altura, ele já sabia que eu estava totalmente parada na dele. Está ótimo aqui. Mais uma vez eu percebi que com minhas frases não tinha sentido algum diante dele. Ele me entregou o cardápio com nomes de comidas que eu jamais saberia o que eram. Enquanto eu me esforçava para fingir que entendia tudo que ali estava escrito, ele passeava os olhos por todo o cardápio, vez ou outra me olhando com um meio sorriso nos lábios. Eu me perguntava se ele era real a todo instante, e ignorava o fato dele possivelmente ser comprometido. Em minha mente, eu travava uma luta com o meu consciente. Eu sabia que ele era, mas não queria saber. Decidiu por alguma coisa encantada. Eu simplesmente adorava ouvi-lo. A voz dele era irresistível aos meus ouvidos. Melhor que qualquer canção. Neguei brevemente com a cabeça, sorrindo ainda. Tenho uma sugestão, posso? Ele perguntava sorrindo. Tenho certeza de que todos no local já perceberam o quanto ele era deslumbrante. Ele seguiu explicando o que seria bom e por quê. Confesso que se ele sugerisse pedra, eu nem me importaria. Assenti e ele escolheu o cardápio. Ele sugeriu jambalaya, um prato típico da cidade e especialidade do restaurante. É um risoto bem temperado que lembra o jazz e o blues de Louisiana. Em New Orleans é uma especialidade de parrilha. Talvez é um exemplo da contribuição que a cultura espanhola acrescentou à cultura de Louisiana. Um prato de aspecto rústico que mistura cubos de frango, rodelas de linguiça defumada, tudo delicadamente envolvido com arroz de cor vibrante devido a açafrão. Ele pode conter camarão. No meu caso, eu pedi para que não viesse. Anthony já preferiu o dele completo. Pedi um suco para acompanhar e Anthony educadamente me acompanhou. Como foi sua manhã? Ele perguntou, mexendo na decoração que estava em cima da mesa. Normal, entediante. Sorri. Nunca ninguém me perguntava esse tipo de coisa. Ou eu não andava com pessoas educadas, ou Anthony era uma espécie de personagem fictício saído dos livros antigos. Ele sorriu e retribuiu a pergunta. Minha manhã? Acho que um pouco agitada. Tentei chegar na hora, antes que você saísse, mas não tive muito sucesso. Então resolvi adiantar algumas coisas no escritório. Ele foi interrompido pelo celular que vibrou em cima da mesa. Não pude deixar de ver o nome que piscava no visor. E fui tomada por um sentimento que eu realmente não sei definir. Eu quis levantar e ir embora, deixando-o ali para sempre. Mas ao mesmo tempo, eu não podia fazer isso. O que éramos se não recém-amigos? Eu nem sei se realmente éramos amigos, mas eu sentia como se ele, de algum modo, ele fosse meu. Mas não era, nem seria. O estranho foi que eu vi que seus olhos mudaram a direção e um sorriso sem graça desenhou seus lábios. Ele logo se despediu e desculpou-se. Me perdoe por sermos interrompidos. Eu não avisei que não passaria lá esse horário. Eu não sei o que foi pior, meus pensamentos sobre a conversa ou ter a certeza da explicação. Fui interrompida pelo garçom com os nossos pedidos. Não conseguia comer. Eu sempre tive muita vergonha de comer na frente de quem eu não conheço direito. Mexi com um garfo para lá e para cá, ainda falando dos cursos de verão que eu estava pensando em fazer. Descobri que ele também já teve a vontade de fazer medicina.
Conheci um pouco melhor ele, mas sempre tinha a sensação de que eu não conhecia nada, porque toda vez que eu perguntava algo, ele enrolava e não dizia nada. Mas ele era estonteante, mesmo assim. Então falei de Jack Bloom, meu amigo, e descobri que Anthony e Jack não eram muito amigos, mas não sabia bem o porquê. Sentia as palavras ásperas de Anthony e preferia não comentar muito porque eu também não conhecia muito Jack. Tirando o fato que dos dias de faxina ele estava sempre à mão, eu não sabia muito dele, mas ele sim sabia muito de mim. As horas voaram e eu já estava atrasada para a minha próxima aula. Nos levantamos e ele me conduziu até a porta da faculdade. Não chovia mais e o sol estava com uma vontade enorme de aparecer. Foi o momento mais difícil para mim, despedir-me dele, sem saber quando eu o veria novamente. Ele se aproximou de mim, beijando minha testa. Nesse momento, eu tenho certeza de que meu coração disparou. O toque macio de seus lábios na minha pele. Eu estava agitada demais. Cuide-se, encantada, ele disse com sua voz de veludo. Eu apenas assenti, querendo perguntar se ele não queria, quem sabe, morar comigo. Não, eu jamais falaria isso. As coisas em relação a ele estavam fora do controle. Eu havia praticamente acabado de conhecê-lo, então apenas agradeci o almoço. Na verdade, era bem mais que isso. Agradeci porque eu finalmente voltei a sorrir, mesmo que eu não fosse o motivo do sorriso dele. Ele, para mim, era tudo. Era o que eu tinha de melhor naquele momento, mesmo que eu nunca o tivesse, e poderia apenas para mim pensar que eu o tinha. Se cuide também. Não vai sumir, tá? Ele sorriu. Não vou sumir, pode deixar, mas está atrasado. Ele sinalizava para o pátio da faculdade que estava vazio. Com muita dificuldade e a contragosto, aquele breve encontro acabou. Eu teria que voltar à minha realidade onde ele não era presente, e ele teria que voltar para a realidade onde ele tinha um alguém que ele amava. Andei para a sala como quem caminha para a morte. Caleb já estava no meio da sua aula, o olhar que me fuzilava de perguntas. Peguei minhas coisas e saí. Mal entrei e já não tinha mais ânimo para estar ali. Minha mente tinha ido com ele. Entrei no carro e logo liguei a música. Eu não sabia se era melhor eu não pensar nisso ou continuar a martelar essa ideia de que ele estaria com Nathan, até que eu finalmente entendesse que ele pertencia a ela. Me senti horrível por ainda ter algum sentimento que não fosse o de amizade por ele. Retornei à minha casa querendo que minha vida voltasse ao normal, como era antes daquele maldito esbarrão. Mas era tarde, minha vida havia saído do eixo quando eu o encontrei. Eu já estava fora de órbita, aqueles olhos me tiraram do eixo. Jill ainda estava em casa quando eu cheguei e a notícia me fez suspirar mais uma vez, mesmo já sabendo o que tinha acontecido. Enquanto eu deixava os livros na mesinha juntos com os cristais e potinhos de sal que Jill cuidadosamente arrumava todos os dias, Jill saiu da cozinha em minha direção trazendo um cacho de uvas nas mãos. O que o Colin veio fazer aqui pela manhã? Jill era doido ou se fazia de louco. Ele sabia, ele mesmo tinha visto a mensagem de Anthony. Ele estendia a mão com o cacho de uva enquanto eu elaborava uma resposta. Estendi a mão pegando a uva e colocando uma na boca. Colin? Anthony esteve aqui? Dei de ombros, mas eu era péssima em mentir para agentes do FBI. Ele ficou de passar aqui, Gil. Você sabe, leu a mensagem. Tá doidão? Eu sorri tentando parecer normal, mas quando o assunto era o Anthony, nada tinha muito efeito para esconder o que eu realmente sentia. Ele entrou na rua cantando pneus feito um louco, derrapando. Pensei que ele estava indo salvar alguém. O que ele falou? Eu não falei com ele, encantada. Eu estava correndo e não me dei o trabalho. Se não falou, por que eu, precisamente eu, tenho que saber o que ele fazia aqui em alta velocidade? Porque nos últimos dias é aqui que ele tem vindo atrás de você, não? Últimos dias? O cara esteve aqui uma única vez, o bastante. Ele veio o suficiente para que eu não queira aqui. E o que você tem contra ele? Posso saber? Ele não é boa gente, encantada. Ele não é boa gente porque entrou cantando pneus na rua em que 2 agentes do FBI moram, certo? Não.
Ele não é boa gente porque entrou cantando pneus na rua onde 3 agentes do FBI residem. Meus olhos foram na direção em que a terceira voz vinha. Caleb estava entrando na sala com uma mochila. Caminhou na direção da Jill, dando um aperto de mão barulhento. Um abraço em seguida. Caleb era 20 centímetros mais alto que Jill. Ele era meio que gigante. Que surpresa, Kyle. Veio morar com a gente? Vai dormir no teto, eu suponho. Ele sorriu beijando a minha cabeça. Estou feliz que esteja feliz, encantada, mas não no teto, mas bem em frente, na casa da frente. Nossos quartos têm a mesma altura. Ele sorriu apontando para a casa que eu nem percebi que estava vazia. Em minha cabeça eu traçava planos de bombardear aquele bairro, ou somente a casa de Caleb. Eu gostava de Kyle, mas era vigilância dobrada. E eu só queria saber o porquê. Talvez Natalie fosse filha de um figurão da Interpol. Caso ela derramasse uma única lágrima e eu fosse o motivo, talvez eu fosse eliminada. Era a única resposta para que os 3 melhores agentes do FBI se empenhassem tanto para que eu me afastasse de Anthony. Não sabia o porquê, todos queriam me ver longe de Anthony. Procurei não pensar muito sobre. Minha cabeça doía quando eu pensava no assunto. Depois da visita de Caleb, subi para o meu quarto, constatando que nossos quartos tinham sim a mesma altura. Era possível ver parte do quarto dele. Talvez eu mandasse pôr uma placa de aço inoxidável no lugar da janela. Eu não entendia porque eu estava com tanta raiva de Caleb, já que sempre fomos amigos, quase irmãos. Mas a perseguição, mesmo que discreta, a Anthony me incomodava muito. Tirei a blusa e logo em seguida a calça, indo para o banheiro, me enrolando em uma toalha. Eu precisava agora me lembrar que eu tinha um vizinho de frente. Segui até a janela e a fechei retornando para um banho. O chuveiro sempre era o lugar que eu tinha para pensar, refletir em tudo. Mas a minha reflexão não ia muito além do almoço de hoje. Eu não tinha certeza se eu o veria novamente. Talvez fosse até melhor isso não acontecer. Ele poderia descobrir o quanto estranho eu sou, com um irmão que acredita em coisas ocultas e tem no corpo tatuagens para afastar o mal. Passei a mão no cabelo, molhando e colocando para trás, deixando a água quente cair sobre meu corpo. Fechei os meus olhos. Assustadoramente, tudo que eu tinha em minha mente eram flashes dos olhos de Anthony. Mas uma mancha preta sempre aparecia entre nós. Eu sempre tive pressentimentos nesse sentido, penso eu, e eles estavam a cada dia mais evidentes. Eu ouvia vozes em minha mente. Não dava muita atenção porque eu sempre fui meio doidinha. Vivia em um espaço somente meu. Mas essas vozes diziam que as coisas ficariam ruins, e um aperto em meu peito sempre vinha depois da escuridão em meus pensamentos. Terminei meu banho e tive a sensação que alguém me observava. Chamei por Jill, mas ele não respondeu. Senti um arrepio apesar do calor da água que ainda era em meu corpo. Eu sabia que alguém estava ali, mas não via ninguém.